Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o dia de vocês. Independente de qual for o momento que esse vídeo chegue até vocês, tenho certeza que algo poderoso o Pai tem para trazer. Eu oro também para que a palavra que está sendo aqui lançada, semeada, pregada, enfim, como cada um entenda, que essa palavra produza os frutos para qual ela foi gerada. Então, é uma honra poder chegar ao dia de número 100, praticamente chegando aí a quase o primeiro terço do ano, estudando a palavra todos os dias, quase o primeiro terço do ano já se cumprindo, e todos os dias aqui trazendo um resumo da palavra. Hoje, mais 3 capítulos, a gente vai de 2 Reis, do capítulo 13 até o capítulo 15, e algumas coisas interessantes tem o Senhor para nos ministrar aqui hoje, eu tenho certeza. O capítulo 13, já de cara, ele vai falar, o ponto-alvo, o ponto-chave do capítulo 13, vai falar sobre a morte de Eliseu, um homem que fez grandes feitos, que trouxe a instauração, que firmou realmente o ministério profético, o homem que sucede a Elias, um profeta que vem com grandes manifestações sobrenaturais. Já haviam antes aparecido outros profetas, outros homens de Deus levantados como profetas na nação, até mesmo a gente vê o agir profético começando a acontecer desde a época de Moisés, talvez é o primeiro grande profeta a aparecer, mas em Eliseu a gente vê uma base sólida do agir profético, e com Eliseu, em Elias a gente vê essa base, em Eliseu a gente vê a continuação. Ele instaura uma escola de profetas, ele continua agindo ali de maneira sobrenatural e trazendo um grande feitos assim, de milagres naquela época. O capítulo 13, nós vamos ver aqui o relato então da morte de Eliseu. Vai dizer que ele fica doente e ele acaba não resistindo à enfermidade. Então, algo que muitas vezes pode levar a cada um de nós a refletir, a questionar a respeito da soberania de Deus ou das vontades de Deus, porque Deus cura alguns e porque outros não recebem a cura. Algo que sempre nós vemos essa pergunta acontecendo. O fato é que Deus é Deus independente da situação. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Jesus Cristo nos ensina, o próprio Jesus nos ensina que Ele veio para trazer a vida eterna. A vida eterna no plano espiritual. Jesus não veio para nos dar imortalidade. Então a morte é de fato a única coisa, a única certeza que a gente tem nessa vida, é que em algum momento, seja lá Ele qual for, o Senhor é quem sabe, nós vamos passar pela situação da morte. Então Eliseu fica doente, ele não resiste à enfermidade e acaba falecendo, porque é uma questão que vem, porque alguém tão destacado em milagres, alguém tão destacado em poder de Deus, em manifestar o sobrenatural, morre de uma doença, morre de uma enfermidade. Enquanto Elias, por exemplo, foi arrebatado para os céus, sendo que o próprio Elias tinha pedido a morte. Então, são coisas que a gente vê acontecendo aqui, são conflitos que a Bíblia nos traz, e a resposta é muito simples. Tudo está no controle do Senhor. As coisas acontecem da forma que o Senhor planejou, da forma que o Senhor quer que aconteça. Não é do meu jeito, não vai ser do seu jeito. Então, Deus, Ele é Deus independente da situação. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele é o Pai, nós somos os filhos. As suas decisões, elas não podem sempre ser compreendidas por nós. E não é necessário, não é importante que nós venhamos a entender todas as decisões que Deus tem para trazer sobre as nossas vidas. O que nós temos que ter é a certeza que a decisão do Senhor sempre é a melhor escolha. Nós temos que ter essa certeza. Isso é o fundamento da nossa fé, acreditar que as decisões dele são sim as melhores escolhas para as nossas vidas. Antes de partir, Eliseu ele recebe a visita do rei de Israel, Joás, que chora muito, abraçando o profeta. Ele se prostra ali diante dele. Eliseu lhe pediu para pegar
um arco e atirar na terra. Havia um conflito ali naquele momento. Ele faz ali um ato profético que representava as vezes que Israel triunfaria sobre os sírios. Eles estavam em perseguição, esse rei chega desesperado, Eliseu, pedindo por um socorro, pedindo por uma ajuda. Ele pede para que esse ato profético aconteça. Então, as vezes a qual Israel triunfaria sobre os sírios seria as vezes que ele atiraria o arco, atiraria a flecha na terra. Então, Jeoás, ele atira apenas 3 flechas, é o que a Bíblia nos diz, e isso deixa Eliseu muito incomodado. O profeta Eliseu diz que ele deveria ter atirado pelo menos 5 ou 6 vezes, ou praticamente o dobro do que ele fez. Ele deveria ter feito o dobro, porque profeticamente garantiria a destruição total dos sírios, não apenas em 3 batalhas, em 3 guerras. Então, aprendendo com isso, nós vemos aqui que os atos proféticos, eles são poderosos, eles são muito válidos, eles são importantíssimos na nossa caminhada, quando nós estamos sob a direção real do Senhor, quando nós estamos debaixo de um direcionamento de Deus. Eu não faço atos proféticos porque deu na minha cabeça de fazer e eu vou lá. Pelo contrário, nós fazemos atos proféticos, eles são legais quando nós estamos debaixo de uma direção do Senhor, senão é somente loucura da nossa cabeça. Então, em momentos de crise, em momentos como esse, nós devemos estar preparados e ousados em ser abundantes em cumprir o que Deus está liberando sobre nós, o que Deus está nos direcionando, porque o poder de Deus é muito grande e o poder de Deus é maravilhoso. Um outro fato relevante nesse ponto aqui, nesse capítulo, ele vai falar sobre os ossos de Eliseu e a ressurreição de um soldado israelita. Olha que interessante, passado um tempo, Eliseu ele vai morrer, e após a morte, ali, o sepultamento de Eliseu, os sírios vão atacar Israel. Então esse contexto todo que eles estão vivendo aqui, da preocupação do rei, da preocupação ali dos líderes de Israel em serem atacados pelos sírios, vai acontecer exatamente no momento em que o profeta, ou seja, a referência espiritual deles, não está mais no meio deles. Os sírios, a gente viu nos últimos capítulos, nos últimos devocionais, que eles entenderam a importância dos profetas ali na condução de Israel nas suas batalhas, e agora que Eliseu, o símbolo profético, não está mais vivo, eles atacam Israel. Então, enquanto 2 homens enterravam, por exemplo, um cadáver, é o que a Bíblia vai nos dizer aqui, enterravam o cadáver de um homem, veio uma tropa na direção deles e jogaram esse homem morto na cova de Eliseu. Quando os ossos quando o homem morto toca nos ossos de Eliseu, está morto, o homem imediatamente volta a viver. E olha que interessante, a gente vê com todo esse fato, a gente vê com toda essa história que mesmo morrendo, o servo de Deus, ou o seu testemunho, o testemunho do servo de Deus, ele permanece vivo e ainda causa vida. Quando eu leio isso aqui, é o que vem à minha mente, salta aos olhos essa revelação. O servo de Deus, o seu testemunho como servos e servas de Deus, ele permanece vivo e ele causa vida, ainda que nós, em algum momento, já não estivermos mais nesse plano, já não estivermos mais aqui. Se nós um dia formos chamados, formos recolhidos pelo Senhor, o nosso testemunho, ele pode sim continuar produzindo vida, ele pode sim continuar trazendo esperança, trazendo fonte de alimentação, sendo ali uma fonte de alimentação para outras vidas. E não são poucos os filhos de Deus que mesmo quando vão ali se encontrar com o Senhor, tem um momento tão esperado de estar na presença dele, permanecem dando frutos, né? Eu mesmo tenho na minha caminhada cristã aí referências de homens que já estão lá com o Senhor e que mesmo assim o testemunho, a obra que deixaram continua sendo inspiradora, continua sendo uma obra aí que traz muita bagagem para nós. E a minha oração é que seja assim na minha vida, que seja assim na tua vida, que os nossos frutos, o nosso testemunho no decorrer da caminhada, eu creio que a nossa oportunidade hoje é de continuar frutificando, para que isso um dia também seja fonte de inspiração para aqueles que nos cercam e para aqueles que possam ouvir os feitos, as nossas histórias, e possa promover fé, possa promover aí esperança e vidas sendo transformadas através do nosso testemunho, em nome de Jesus. Então, é muito interessante ver tudo isso.
É muito interessante ver nos capítulos aqui, ó, no versículo 20 e 21, eu vou até ler um pouquinho aqui, fala sobre esse fato. Diz que, versículo 20, então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera, e certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, e então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. E assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Então, olha que interessante, olha que bênção que é a gente entender o processo de Deus e os frutos que os nossos testemunhos podem causar. E que bênção ver um homem ressuscitando ao tocar nos ossos de Eliseu. E é muito interessante. Agora, já no capítulo 14, vai falar sobre o reinado de Amazias e Jeroboão. Não é aquele mesmo Jeroboão que nós já lemos aqui, mas vai entrar aqui no contexto que após a morte de Joás, o rei que está aqui em atividade, o atual rei de Judá, começa a reinar Amazias, que é o seu filho. E ele faz, a Bíblia vai dizer que ele faz o que era agradável ao Senhor, andou nos caminhos iniciais de seu pai, obedecendo à lei de Deus. Perceba que aqui no versículo 3 diz o seguinte: ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás. Mas os altares não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Aqui ele cita um pouco de Davi. Ele informa que, embora obediente ao pai, ele não foi obediente como Davi. Ou seja, agora, a partir daqui, desse ponto, a Bíblia vai começar a trazer, vai começar a apresentar o homem segundo o coração de Deus, vai começar a se referir a Davi nesses termos. Então, os erros de Davi foram perdoados, esquecidos na memória do povo de Israel. Permanece apenas o Davi rei, conquistador, salmista, e aquele Davi que é o pai de uma linhagem messiânica. E há uma grande lição aqui. Quando nós somos perdoados, o Senhor ele lança os nossos erros para longe de nós. Ele os apaga, ele lança no mar do esquecimento. E nós não podemos permitir, nós não devemos permitir que pessoas, o diabo ou a nossa mente continue a nos acusar, continue a nos trazer algum tipo aí de sentença ou algum tipo de acusação, quando o próprio Senhor mesmo já nos tirou desse lugar. Então, se nós somos perdoados pelo Senhor, quem pode nos imputar a culpa? Se nós somos perdoados pelo Senhor, quem pode, de fato, trazer esse contexto de acusação sobre nós? Por fim, esse capítulo me faz aqui entender, ele vai continuar a história, ele vai contar um pouco dos reinos e tudo mais. Nós vamos entrar aqui num período onde alguns reinados vão ser resumidos. Vai praticamente falar se foram bons ou se foram ruins, se adoraram ao Senhor ou não. Não vão trazer muitos fatos relevantes ou algumas coisas importantes. São muitas coisas, alguns fatos vão aparecer de maneira muito aleatória aqui nesse contexto, mas nesse caso aqui ele vai terminar falando que após a morte de Amazias, nós vamos ver o relato do reinado de Jeroboão II, que foi tão perverso quanto o do seu antepassado Jeroboão. O que ele fez, e ele faz com que o Senhor a reprova e reina 41 anos sobre a nação. Então, durante 41 anos ele vai trazer um reinado que é reprovável aos olhos do Senhor. Quando ele morre, o seu filho Zacarias vai ser quem assume o trono, vai ser o seu filho Zacarias o sucessor do trono. E aí nós vamos entrar já para o último capítulo do nosso devocional de hoje, para o último capítulo desse vídeo. No capítulo 15, ele vai falar sobre diversos reis de Israel e de Judá. Se não me engano, ele vai falar sobre 7 reinados. Ele vai trazendo um contexto básico de cada um deles, tá? O relato aqui do reinado de Azarias, rei de Judá, ele começa falando sobre isso. Ele começa a reinar muito jovem, aos 16 anos de idade. Ele faz o que era agradável aos olhos do Senhor. Contudo, ele não retira os lugares de adoração idólatra de Judá, e posteriormente ele vai ser ferido pelo Senhor com lepra
o motivo disso tudo vai ser explicado em 2 Crônicas, capítulo 26, onde ele vai ser chamado de Uzias. Então a Bíblia faz algumas conexões, algumas coisas nesses livros vão ser melhor explicadas nos livros de Crônicas. A partir do versículo 8 nós vamos ter o relato do reinado de Zacarias, que reina sobre Israel por apenas 6 meses, desculpa. Ele reina por 6 meses, ou seja, um reinado bem curto, um reinado muito curto. Mas esses 6 meses é tempo suficiente para mostrar a sua perversidade, para mostrar o seu comportamento reprovável ao Senhor. Zacarias ele acaba sendo assassinado por Salum, que reina em seu lugar por 1 mês, e até que foi assassinado também por Manaém, que assume o trono. Então você vai ver que há muitos reinados aqui, porque é uma sucessão de fatos. Aqui um vai assassinando o outro para assumir o reino. Após a morte de Manaém, reinaram sobre Israel Pecaías e Peca. Foi inclusive durante o governo de Peca que Israel foi invadido pelos assírios e levado para o cativeiro, o primeiro cativeiro de Israel, o cativeiro a qual Israel nunca mais voltou. Nós vamos ver que um tempo futuro Judá também vai passar por dificuldades, mas Israel foi levado cativo no governo, no reinado de Peca. Por fim, nós vamos ver nesse capítulo aqui o relato do reinado de Jotão sobre Judá. Jotão foi um cara que foi obediente ao Senhor, mas não de forma completa. Ele acaba sendo punido por isso. Nesse capítulo aqui, trazendo um contexto básico, um resumo sobre tantos e tantos reinados que são apresentados, nós vemos aqui o quanto a busca e o amor pelo poder eles são violentos, eles são sanguinários, eles são desleais. Nós vemos aqui o quão pesado e o quão capaz é o homem de cometer atos ruins para assumir uma posição de grandeza ou uma posição de reinado. Enfim, eu não sei como você possa entender isso. Aqui o contexto é que eles querem poder, e esse poder que eles tanto querem acaba fazendo com que eles passem por cima de conceitos, passem por cima de vidas. Eles sacrificam, matam uns aos outros, e infelizmente eles assumem o poder, mas um reinado ruim, um reinado que é reprovável ao Senhor. A maioria desses reis que vão aparecer e vão sucedendo aqui são reis que não vão agradar ao Senhor. E mesmo os que fazem algo que seja agradável a Deus, eles não conseguem tirar do meio do povo a idolatria que foi instaurada neles. Tirar do meio do povo os postes, os ídolos, e isso sim traz de uma mesma forma, traz uma punição sobre eles. Então, que nós possamos entender o poder do nosso legado, o poder do nosso testemunho, o poder das nossas atitudes em vida, para que elas possam sim reverberar a partir do momento a qual a gente não estiver mais aqui, que a gente possa entender também o que a sede e a fome pelo poder, pelo reconhecimento, ou por lugares ou por posições de poder podem causar em nossas vidas. Qual o preço cada um de nós está disposto a pagar para alcançar posições e lugares de relevância, de importância e de poder? Qual o preço nós estamos dispostos a pagar? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o seu dia, que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.